Saulo de Tarso é aquele moço que consentiu e ajudou lá no apedrejamento do primeiro mártir da história cristã, chamado Estevão. Ele segurava a roupa dos apedrejadores de Estevão, né? E, enfurecidos em seu coração, rangiu os dentes contra Estevão. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e viu Jesus, que é a glória de Deus, que estava à direita de Deus. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas aqueles homens gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, e o apedrejaram. E as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, enquanto as pedras caíam sobre ele, clamou em grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, morreu ou adormeceu. Agora vamos para o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e foram todos dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram fixados em Jerusalém. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram um voto grande sobre ele, grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas aqueles que andavam dispersos por toda parte iam anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia uma grande alegria naquela cidade. Agora estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Ele tinha iludido muita gente, aquele povo de Samaria, dizendo ele ser uma grande personagem. E todos atendiam a ele, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Atendiam aquele cara, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres, e até o próprio Simão creu e foi batizado. Ficou de contínuo ali com Filipe, prestando atenção nos sinais e nas maravilhas que se faziam. Ele estava atônito. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, quis comprá-lo e ofereceu dinheiro para comprar aquele dom, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Aí Pedro disse para ele: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Já pensou se Paulo viesse, se Pedro estivesse aqui nos tempos de hoje, né? Onde a ordem, o que manda é o dinheiro nas igrejas, né? Dizendo os pastores, os apóstolos, bispos e esses caras aí, que é para a obra do Senhor, é para a obra do Senhor. E ele disse: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua iniquidade
e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo Simão, disse: orai por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém de Gaza, que está no deserto. E ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Morde Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta aquele carro. E Filipe, correndo, ouviu o que ele lia de Isaías e perguntou: entendes o que tu lês? E o homem disse: como poderei eu entender, se não há quem me ensine? Não há quem entender? E rogou a Filipe que subisse no carro e que fosse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, disse: rogo-te, de quem se fala estas coisas? De si mesmo ou de algum outro? Filipe disse, abrindo a boca, começou a explicar essa escritura e anunciou a Jesus, aquele etíope. E eles indo caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e o eunuco disse: eis aqui alguma água, posso batizar-me, porque alguma coisa me impede? E Filipe disse a ele: é lícito se creis de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram as águas, e Filipe batizou aquele eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe não viu mais o eunuco, e o eunuco seguiu o seu caminho jubiloso, contente. E Filipe se achou em Azoto, que é uma outra cidade. Indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia, que era onde ele morava, Cesareia de Filipe. Agora veja, Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse os presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto da cidade de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aqueles homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo aquela voz, mas não viram ninguém, não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via nada, porque esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, e os caras o guiaram pela mão a Damasco. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Tendo ele comido, ficou confortado. Estando Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus, e todos os que o ouviam estavam em Jerusalém. Perseguia os que invocavam este nome, e para isto ele veio aqui, para nos levar presos aos principais dos sacerdotes, os que o ouviam. Paulo agora pregar Jesus, né? Saulo se esforçava muito, mais e mais confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite para poder tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro da cidade. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava com gregos, mas esse povo procurava matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso, que era a cidade dele, né? Saulo de Tarso. Assim, pois, as antigas igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Essa é a palavra que transforma de perseguidor a perseguido, Saulo, que depois se chamou Paulo. Beijo no seu coração, que essa palavra te traga conforto e alegria, em nome de Jesus, amém.